Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos estudar uma fórmula para calcular o volume da pirâmide. Bom, para começar esta aula, vamos relembrar como é que se calcula o volume de um prisma. Eu escolhi, então, um prisma de base triangular regular, certo? Esse prisma, para facilitar a nossa demonstração, ele possui, como todas as arestas, o valor igual a 5. Então, aí está. É um prisma de base regular, onde todas as arestas possuem o mesmo comprimento. Tudo bem? Bom, feito isso, sabemos que o volume do prisma é igual à área da base do prisma multiplicado por sua altura. Como esse prisma tem a base regular, ela é um triângulo equilátero. Então, o volume deste prisma será igual à área da base, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, lembrando que o lado da base vale 5 e a altura vale 5. Então, temos que o volume desse prisma será igual ao 5 ao cubo raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Eu vou cortar esse prisma em pedaços. Cada pedaço será uma pirâmide e eu quero que essas pirâmides possuam o mesmo volume. Tudo bem? Nós não sabemos ainda calcular o volume da pirâmide. Então, vamos lá. Vou fazer um corte. Cortei este prisma. Observe que quando eu corto o prisma, aparece uma pirâmide de base triangular regular idêntica ao do prisma, certo? Então, veja que a semelhança que essa pirâmide possui em relação ao prisma anterior é que ela possui a mesma área da base. Observe que a base mantém sendo o triângulo ABC e a altura mantém sendo 5. Tudo bem? É possível calcular este segmento DC. O segmento DC ele é dado por 5 raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado de lado 5. Ou então, usando o teorema de Pitágoras, você facilmente calcula. O segmento BD ele também mede 5 raiz de 2. Tudo bem? Então, feito isso, o volume da pirâmide ele tem que ser proporcional à área do triângulo ABC, que é a base dele, e tem que ser proporcional à altura desta pirâmide, que é 5. Então, tendo a área da base e tendo a altura, eu conseguirei calcular o volume da minha pirâmide, que eu estou chamando de V1. Perfeito? Então, sabemos que a área da base é 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e sabemos também que a altura é 5. Então, o volume dessa pirâmide tem que ser proporcional, observe que eu usei a palavra proporcional, à área da base, que é 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e tem que ser proporcional à altura, que é 5. Eu acrescentei uma constante K para diferenciar o volume da pirâmide do volume de um prisma, porque se não houvesse esta constante, era idêntico. E nós percebemos pela figura que o volume da pirâmide é menor do que o volume do prisma de mesma área da base e mesma altura. Então, eu acrescentei uma constante. Então, temos então que o volume da pirâmide será K vezes 5 ao cubo vezes raiz de 3 sobre 4, lembrando que 5 ao cubo raiz de 3 sobre 4 é o volume do prisma original. Tudo bem? Vamos fazer um novo corte. Aqui está o meu prisma original, vou cortar. Observe que eu cortei aqui, formando uma nova pirâmide. Essa nova pirâmide, ela possui como dimensões do segmento CF 5 raiz de 2, que é a hipotenusa do triângulo BFC. Eu tenho também que o segmento BD vale 5 raiz de 2, que também é a hipotenusa de um triângulo de lados 5, e tenho que o segmento CD mede 5 raiz de 2. Observe que essa pirâmide ela tem como área da base o triângulo BDF. O triângulo BDF é o triângulo que está no fundo da figura. Então, a altura da pirâmide vai ser a altura do triângulo equilátero, que é a base daquele prisma original. A base daquele prisma original é um triângulo equilátero, então a sua altura é dada pela fórmula lado raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que esta pirâmide ela tem que ter proporcionalidade à área da base do triângulo BDF
e a altura, que é 5 raiz de 3 sobre 2. Nós sabemos que a área da base BDF é cateto vezes cateto sobre 2, então 5 vezes 5 sobre 2. Então observe que o volume dessa pirâmide 2 será dado por 5 raiz de 3 sobre 2, que é a altura, vezes 5 vezes 5 sobre 2, que é a área do triângulo. Observe que novamente aparece aquela constante de proporcionalidade, porque a pirâmide não tem o mesmo volume que o prisma, e nós concluímos então que o volume da pirâmide amarela é exatamente igual ao volume da pirâmide azul que foi feita na tela anterior. Tudo bem? Falta apenas agora vermos uma pirâmide, que é essa vermelha, para completar a nossa figura. Então, olha só, essa pirâmide vermelha, ela tem como base o triângulo DEF, perfeito? E a altura dela é 5. Então, temos que o triângulo DEF é um triângulo equilátero, a área dele é L² raiz de 3 sobre 4. Então, nós vemos que o volume dessa pirâmide também será proporcional à área da base e proporcional à altura. E essa constante, novamente, aparece para diferenciar o volume da pirâmide do volume do prisma, porque nós percebemos visualmente que são diferentes. Então, temos que o volume da pirâmide 3 é K vezes 5 ao cubo raiz de 3 sobre 4. Então, observe que o volume das três pirâmides, a pirâmide azul, a pirâmide amarela e a pirâmide vermelha, são iguais. E essas três pirâmides, elas completam o prisma. Tá? Então, feito isso, eu observo que o volume da primeira é K vezes 5 ao cubo raiz de 3 sobre 4, o da segunda também, e o da terceira, idem. Somando os três, eu encontrarei, então, o volume do prisma. Observe que o volume do prisma é 3 vezes maior do que o volume dessa pirâmide, que tem a mesma base que ele e a mesma altura. Então, concluímos que essa constante que eu estou introduzindo para o volume da pirâmide só pode ser 1/3. Conclusão que chegamos é que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base dela, multiplicado pela sua altura. E o volume da pirâmide, então, é 1/3 do volume do prisma, que tiver a mesma área da base e a mesma altura que a pirâmide. Perfeito? Eu vou fazer uma animação agora com o GeoGebra para que nós possamos perceber a construção desse prisma utilizando as três pirâmides. Então, para encerrarmos nessa nossa aula de demonstração do volume da pirâmide com chave de ouro, eu coloquei as três pirâmides, a pirâmide amarela, a pirâmide vermelha e a pirâmide azul, dentro desta figura, e observe que ao movimentar as pirâmides, elas se encaixam perfeitamente, formando então um prisma de base triangular regular. Se eu sei calcular o volume de um prisma, eu também sei calcular o volume de cada uma das pirâmides, porque, como eu observo pela figura, cada pirâmide é 1/3, certo, do volume do prisma original. Então, para calcular este volume, eu preciso apenas calcular a área da base, calcular a altura, multiplicar as duas e dividir por 3. Tudo bem? Bom, espero que você tenha aprendido. Lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.